Boa noite. Boa noite. Em Assembleia, bancários decidem encerrar a greve da categoria. Operação Zelotes. Polícia Federal faz buscas no escritório do filho do ex-presidente Lula. Pela primeira vez, eleições presidenciais na Argentina terão segundo turno. Terremoto mata mais de 200 pessoas no Afeganistão e no Paquistão. Em Assembleia, bancários de São Paulo decidem encerrar a greve. A categoria aceitou a proposta da Federação Nacional dos Bancos, que prevê aumento de 10% no salário, além de reajuste de benefícios como vale alimentação. Os bancários também tiveram parte dos dias parados abonados. A greve aqui na Grande São Paulo durou 21 dias. De acordo com o sindicato da categoria, os bancários voltam a trabalhar normalmente amanhã. 311 mil alunos da rede estadual de ensino deverão mudar de escola no ano que vem. A mudança faz parte da reorganização do ensino escolar, que irá afetar diretamente 94 escolas. O governador Geraldo Alckmin chegou acompanhado do secretário estadual de saúde, Davi Uip. No estacionamento da Arena Corinthians, Alckmin cumprimentou mulheres que esperavam para realizar a mamografia, oferecida gratuitamente pela campanha em combate ao câncer de mama, e visitou a carreta itinerante, onde são realizados os exames. A unidade móvel vai funcionar entre hoje e sexta-feira e deve atender 700 mulheres que se inscreveram previamente pelo site da campanha. Praticamente 900 mulheres que passaram pelos programas de carretas foram encaminhadas para tratamento do câncer de mama, seja cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico. Então, além do fato de você agilizar o exame, você sai agendada para tratamento. Na conversa com jornalistas, Alckmin comentou mais uma fuga de adolescentes na Fundação Casa. 16 internos escaparam na tarde do sábado da unidade de Santo Amaro, na Zona Sul, e aumentaram para 528 o número de fugas em 2015, o maior índice em 10 anos. Uma parte significativa já foi recapturada. Amanhã, às 11h30 da manhã, nós vamos assinar a DGEM, a Diária Extra de Jornada Militar, Polícia Militar e Fundação Casa. Então você vai ter uma DGEM, uma jornada extra dos policiais militares só com a Fundação Casa. Alckmin disse também que não fechará escolas, respondendo a uma pergunta sobre a reorganização da rede estadual de ensino. Proposta do governo para criar escolas de ciclo único, ou seja, onde estudam alunos da mesma faixa etária. 754 escolas a mais de ciclo único. Hoje é em torno de 1.500, nós vamos para mais de 2.200 escolas de ciclo único. Agora, se algum prédio não tiver necessidade, nós vamos ceder para a prefeitura para que ela possa implantar o ensino infantil, que é que falta vaga para creche e falta vaga para EMEI. Nova fase da Operação Zelotes da Polícia Federal tem como alvo o filho do ex-presidente Lula. Foram 33 mandados judiciais, 6 de prisão preventiva, 9 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para a polícia para prestar depoimento e depois é liberada, e 18 de busca e apreensão, no Distrito Federal, Piauí, Maranhão e São Paulo. Aqui na capital paulista, segundo a Polícia Federal, foram 2 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido neste prédio que fica aqui na região dos Jardins, área nobre de São Paulo. Aqui funciona o escritório da empresa de marketing esportivo LFT, do filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva. Segundo as investigações, uma das empresas do filho de Lula recebeu R$ 2.400.000 do escritório Marcondes e Maltoni, suspeito de ter atuado de forma ilegal pela aprovação da medida provisória 471, que beneficiou o setor automotivo. A MP, editada pelo presidente Lula, prorrogou incentivos fiscais por 5 anos e foi aprovada pelo Congresso Nacional em março de 2010.
De acordo com a Polícia Federal, as provas indicam que houve corrupção de agentes públicos para que a lei fosse aprovada. A primeira etapa da Operação Zelotes foi deflagrada em março e desarticulou um esquema de pagamento de propina a integrantes do CARF, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e responsável por julgar recursos de multas aplicadas pela Receita Federal. Segundo as investigações, foram desviados mais de 19 bilhões de reais. Hoje foram presos o lobista Alexandre Paes dos Santos, o ex-conselheiro do CARF, José Ricardo da Silva, o sócio dele, Eduardo Valadão, e 2 sócios de escritórios suspeitos de captar clientes para o esquema, Cristina Maltoni e Mauro Marcondes, vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Em nota, o advogado das empresas do filho de Lula afirma que a busca e apreensão realizada pela Polícia Federal nas companhias é despropositada. Segundo o texto, a Touchdown e a LFT jamais tiveram qualquer relação direta ou indireta com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O ex-ministro Gilberto Carvalho foi ouvido hoje pela Polícia Federal em um inquérito da Operação Zelotes, que investiga a suposta compra de medidas provisórias para favorecer o setor automotivo. Carvalho foi intimado a prestar depoimento e compareceu espontaneamente à Polícia Federal. Ele não foi alvo dos mandados de busca e nem de condução coercitiva que atingiram investigados da nova fase da Zelotes deflagrada hoje. Segundo investigadores, Gilberto Carvalho foi citado por vários personagens envolvidos no suposto esquema de compra de medidas provisórias. E um relatório em poder da Polícia Federal mostraria um suposto conluio entre o ex-chefe de gabinete de Lula e lobistas suspeitos de pagar propinas para obter benefícios fiscais. Carvalho nega as acusações. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as buscas da Operação Zelotes aos escritórios do filho de Lula. A batida policial na empresa de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho de Lula, é triste e animadora ao mesmo tempo. É triste porque coloca mais um membro da família Lula da Silva de ponta cabeça nas manchetes policiais. E é animadora porque mostra que o Brasil ainda pode se solidificar como um país em que as leis de fato valem para todos. A operação de busca e apreensão não é suficiente para atestar a culpa de ninguém. Ao contrário, a investigação está só no começo, mas é sempre muito desconfortável. Nesse caso específico, apura-se a suspeita de compra de uma medida provisória para beneficiar uma montadora de automóveis com isenção de tributos. E a empresa do filho de Lula, especializada em marketing esportivo, recebeu dinheiro de uma consultoria que está sendo investigada por atuar nesse esquema. A juíza que autorizou a operação de busca e apreensão considerou isso muito suspeito, palavras dela, muito suspeito, que essa empresa de marketing esportivo tenha recebido dinheiro da consultoria. A movimentação da Polícia Federal levou tensão ao Palácio do Planalto. Lula fez chegar a Brasília a informação de que ficou muito irritado. É possível que nos próximos dias Lula retome a sua pregação em favor da substituição do ministro da Justiça, o petista José Eduardo Cardoso. Lula acusa José Eduardo de não controlar a Polícia Federal, como se isso fosse um demérito para o ministro. Nos últimos dias, Lula tem falado muito mal das investigações que estão em curso no Brasil. É bom que o ex-presidente vigie as palavras, porque quando as pessoas ficam muito fora de si, é mais fácil enxergar o que elas têm por dentro. Boa noite. Em entrevista à rede de TV americana CNN, a presidente Dilma Rousseff diz que a democracia brasileira é adolescente. A entrevista ao jornalista Farid Zakaria durou cerca de 5 minutos. Foi gravada no dia 25 de setembro e exibida ontem. Ao ser indagada sobre seu passado como presa política na ditadura militar, Dilma destacou que é parte da história do país e falou sobre a tortura sofrida no período. Superar a tortura é ser capaz de sair dela sem ódio, sem vingança e sem perseguição, mas com a firme convicção que você nunca mais poderá deixar que o seu país chegue a outra vez a praticar esse tipo de ato
A presidente também foi questionada sobre os pedidos de impeachment contra ela. O grande problema daqueles que querem meu impeachment é justamente não ter motivo. Nós temos de ter muito cuidado com essa questão por conta do seguinte: ainda temos uma democracia, eu diria, na adolescência. Manifestantes que pedem o impeachment da presidente Dilma Rousseff fecharam parcialmente a Avenida Paulista agora à noite. O ato foi organizado pelo movimento Vem Pra Rua. Cerca de 100 manifestantes interditaram a Avenida Paulista no sentido Paraíso por volta das 7h30 da noite. Eles protestam contra o PT e contra o governo Dilma e pelo afastamento da presidente. O grupo seguiu em passeata até a sede do PMDB em São Paulo. A ideia é pressionar, aumentar a pressão sobre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é do PMDB, a quem cabe aceitar ou não o pedido de afastamento da presidente. Há cerca de 10 dias, um novo pedido de impeachment foi protocolado. Justiça Federal do Paraná homologa acordo de delação premiada do ex-diretor da empresa italiana Saipem, João Antônio Bernardi Filho. Réu na Operação Lava Jato, ele foi solto hoje. Bernardi estava preso desde junho e ficou detido na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele responde na Justiça pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a defesa, Bernardi pagará uma multa de R$1 milhão e terá que devolver diversos bens, inclusive imóveis e obras de arte, avaliados em R$40 milhões. João Bernardi teria pago propina ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, para assegurar a contratação da Saipem na obra de instalação de um gasoduto. Um ato ecumênico na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, lembrou a morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado durante a ditadura militar. Há 40 anos, um protesto silencioso tomou conta da Sé. Ninguém pôde cantar ou falar. Os tempos eram duros. No meio do passeio das famílias, na Praça da Sé, no centro de São Paulo, um canto interrompeu o barulho da cidade. 30 corais juntos, 800 vozes. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Era um convite para subir as escadas da catedral e relembrar um ato que aconteceu neste mesmo lugar há 40 anos. 25 de outubro de 1975. Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura, foi preso, torturado e morto pela ditadura militar. Na tentativa de encobrir o assassinato, a conhecida foto dava a versão oficial. Vlado teria se suicidado. 6 dias depois, um ato na Catedral da Sé reuniu 8 mil pessoas e foi conduzido pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, o rabino Henry Sobel e pelo pastor James Wright. Há 40 anos atrás, a igreja tinha um silêncio estarrecedor. Hoje tem um barulho, uma grande movimentação de alegria. Há 40 anos, nessa mesma escadaria, não havia música, não havia canção, apenas o silêncio e o medo. Hoje, isso aqui simboliza que é possível falar, cantar, se expressar. Dentro da Sé, uma cerimônia reuniu representantes das igrejas católica, judaica, presbiteriana e zen budista. Artistas apresentaram canções que marcaram a resistência à ditadura. Entre elas, Calabouço. Do matadouro de peixe, boi, ave, homem. E o Bêbado e a Equilibrista, que foi cantada por todos. Acho que a dor, a revolta, o ódio que eu senti aconteceu há 40 anos atrás. E que me mobilizou a fazer as coisas. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que provar para a sociedade que o Vlado tinha sido assassinado. O ato foi organizado pelo Instituto Vladimir Herzog e é um dos muitos eventos em homenagem aos 40 anos da morte do jornalista. Os desdobramentos dela ajudaram a mudar o rumo do país. A sociedade só muda se a gente se mexer, não vem lá de cima, é por baixo que a sociedade muda. Depois da morte de Vlado, mais um suicídio forçado repercutiu muito entre a opinião pública. Desta vez, o metalúrgico Manuel Fiel Filho, preso em janeiro de 1976. Por causa deste caso, o presidente Ernesto Geisel exonerou o comandante do Exército. A ditadura começava a ruir.
O ato terminou mais uma vez com as 800 vozes do grande coral e com a doce sensação de ser livre para cantar. Meu marido está aqui, ele participou desse movimento, estava aqui, foi preso na saída. Então, para nós é muita emoção. A homenagem foi excelente, ele mereceu, ele deu a vida dele para que a gente fosse livre, né? O trabalho que o Instituto Vladimir está fazendo é para que não se esqueça, já que ele é um marco da ditadura, que isso não seja esquecido, seja lembrado para as novas gerações, porque vocês não passaram nisso. Policiais são indiciados por morte de vigia em São Paulo. De acordo com a investigação, um dos oficiais afirmou que atirou por acidente em Alex de Moraes. O mesmo oficial havia registrado o caso no último dia 11 como atropelamento. Mas o laudo da polícia científica desmentiu a versão e confirmou que Alex morreu com um tiro. Os dois policiais foram indiciados por homicídio doloso e fraude processual. Eles cumprem prisão temporária de 30 dias. Expectativa do mercado financeiro para a economia brasileira neste e no próximo ano volta a piorar. De acordo com o Boletim Focus, levantamento feito pelo Banco Central com analistas de mais de 100 instituições financeiras, o PIB este ano terá retração de 3,02%. Para 2016, o cenário também é de recessão, com retração de 1,43%. Para a inflação, o cenário também é negativo. Segundo analistas de mercado, o IPCA deve fechar este ano em 9,85%. Para 2016, eles preveem uma inflação de 6,22%. As eleições na Argentina serão decididas pela primeira vez em segundo turno. O candidato governista Daniel Scioli vai disputar a presidência com o oposicionista Maurício Macri. O governo de Cristina Kirchner contava com a vitória de Daniel Scioli no primeiro turno, mas o líder da aliança oposicionista Frente para a Vitória e ex-prefeito de Buenos Aires, Maurício Macri, surpreendeu na reta final. Ele conquistou mais de 34% dos votos, quase encostando no peronista Daniel Scioli, que não chegou aos 37%. O terceiro colocado, o peronista dissidente Sérgio Massa, obteve mais de 21% e poderá ser fator decisivo no segundo turno, marcado para o dia 22 de novembro. A Argentina sofre com a economia paralisada, uma inflação estimada em mais de 20%, baixas reservas internacionais, moeda sobrevalorizada, déficit fiscal crescente e insegurança generalizada. O resultado do primeiro turno levou euforia aos mercados. O índice Merval chegou a subir 6% e os papéis argentinos em Wall Street operaram com ganhos de até 21%. Um ex-comediante de televisão vence a eleição presidencial na Guatemala por maioria esmagadora. Jimmy Morales, de 46 anos, foi eleito em segundo turno pela Frente Nacional de Convergência, partido de centro-direita, com 68% dos votos. A candidata de centro-esquerda, a ex-primeira-dama Sandra Torres, obteve apenas 32% dos votos. Os eleitores mostraram nas urnas o descontentamento generalizado com a classe política da Guatemala, em meio a escândalos de corrupção no país. Uma investigação apoiada pela ONU examina um esquema milionário de fraude alfandegária, que resultou na renúncia e prisão do ex-presidente Otto Pérez no mês passado. Jimmy Morales fez por 14 anos uma comédia popular na TV e conquistou o eleitorado com promessas de combater a corrupção e distribuir milhões de smartphones para crianças. Ele vai tomar posse no dia 14 de janeiro para um mandato de 4 anos. A seguir, forças curdas e americanas resgatam dezenas de reféns do Estado Islâmico no Iraque. E terremoto na Ásia. Tremor de mais de 7 graus atinge o Afeganistão e o Paquistão. Mais de 200 pessoas morreram. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação, é teoria, é prática, é oportunidade de estágio, é a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? No Todo Seu desta segunda, tem Esther Rocha preparando o prato favorito da atriz Audrey Hepburn.
No musical, tem blues de altíssima qualidade com o norte-americano R.J. Misko e a sempre ótima Igor Prado Band. E ainda recebo a linda Júlia Petit para falar sobre os 20 anos da Semana de Moda de São Paulo. Todo seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Bem, estou esperando. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Forças curdas e americanas resgatam dezenas de reféns do Estado Islâmico no Iraque. E um confronto entre forças de segurança da Turquia e terroristas do grupo deixam 2 policiais e 7 militantes mortos. Uma longa troca de tiros aconteceu quando a polícia turca invadiu mais de uma dúzia de casas numa área de maioria curda no interior do país. O governo de Ankara disse que uma célula importante do Estado Islâmico foi neutralizada. As autoridades turcas aumentaram as operações contra o grupo terrorista depois do atentado duplo com bombas em Ankara, que matou mais de 100 pessoas. O Estado Islâmico foi considerado culpado. As autoridades curdas divulgaram um vídeo de uma operação ao lado das forças americanas no norte do Iraque, mostrando a libertação de 70 reféns capturados pelo Estado Islâmico. A câmera foi instalada no capacete de um soldado curdo. Ouvem-se tiros enquanto são retirados do cativeiro membros das forças de segurança iraquianas, moradores civis e militantes do Estado Islâmico acusados de espionagem. Os prisioneiros seriam mortos em breve. Um sargento americano morreu na operação. Ele foi o primeiro militar dos Estados Unidos a morrer em solo no Iraque desde 2011. União Europeia anuncia a criação de abrigos para acolher 100 mil refugiados ao longo da Rota dos Balcãs. As medidas foram acertadas na reunião de 11 chefes de Estado e governo de países afetados pelo fluxo de refugiados. Somente na Grécia vão ser estabelecidos abrigos para 50 mil pessoas. 30 mil vagas devem ser entregues até o final do ano. A Frontex, a Agência de Proteção de Fronteiras da União Europeia, deverá controlar melhor a passagem entre Grécia, Sérvia, Macedônia e Albânia. A grande preocupação da Agência da ONU para Refugiados é com a aproximação do inverno. A organização alerta que as regras para registro das pessoas que chegam atrasam o caminho. Na fronteira da Sérvia com a Croácia, o funil deixa milhares de pessoas à espera de autorização para passar e depois seguir a rota até a Áustria e a Alemanha. Na Turquia, 2 pescadores resgataram um menino sírio de 1 ano e meio, depois do naufrágio do barco em que ele estava com a família. O pescador percebe que o menino está vivo e o vira de cabeça para baixo para tirar a água dos pulmões. Kaldır yukarı, bacaklarından havaya kaldır, bacaklarından havaya kaldır. Allah'ım ya Rabbim, nerede bu sahil güvenlik ya? Os pescadores ainda aqueceram o menino com um cobertor e o garoto foi levado ao hospital e agora passa bem. Os 2 pescadores, que se tornaram heróis, visitaram o menino e a mãe de 23 anos. Terremoto de 7,5 graus deixa ao menos 135 mortos no Afeganistão. Outras 118 pessoas morreram no Paquistão. Em Cabul, capital do Afeganistão, edifícios foram sacudidos violentamente e pessoas tiveram de ser retiradas às pressas de casas e edifícios. Muitos ainda estão desaparecidos entre os escombros. Segundo autoridades afegãs, a energia foi interrompida na região próxima ao centro do terremoto e a comunicação é difícil. O epicentro do tremor, que durou mais de 1 minuto, foi localizado na região montanhosa de Hindu Kush, a 250 quilômetros de Cabul e próximo à fronteira com o Paquistão. O terremoto, que aconteceu à 1h30 da tarde, horário local, 7 da manhã, horário de Brasília, também atingiu Islamabad e Peshawar, no país vizinho, e pôde ser sentido em todo o norte da Índia e no noroeste da China. Em Peshawar, no Paquistão, equipes faziam o resgate de centenas de pessoas que ficaram feridas após 2 prédios se chocarem. Em Islamabad, capital do país,
Casas e edifícios ficaram totalmente destruídos e centenas de feridos lotavam hospitais da cidade. Em Nova Delhi, na Índia, multidões deixaram escritórios e residências após o tremor ser sentido em vários prédios da cidade. Em Xinjiang, no noroeste da China, o abalo também foi sentido e pessoas saíram às ruas. Não houve registro de mortes, feridos ou edifícios atingidos na região. A semana deve ter o tempo bastante instável aqui em São Paulo. A previsão de chuva para todos os dias até sábado. Amanhã o risco de temporais aumenta. Vamos aos detalhes da previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Instabilidades se espalham por todo o estado de São Paulo e o risco de temporais aumenta. O sol pode até aparecer, mas a nebulosidade varia bastante. São esperadas pancadas de chuva ao longo do dia e há risco de temporais. Apesar das temperaturas mais amenas, o ar fica abafado. No centro-oeste, amanhã a máxima deve ser de 30 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, as máximas esperadas são de 33 em Araraquara e de 28 em Franca. E na faixa leste, a máxima fica em 27 graus, tanto em Sorocaba como também em São José dos Campos. Aqui na capital, as nuvens variam bastante nos próximos dias. Tanto amanhã quanto na quarta-feira, o céu pode ficar nublado e chover a qualquer momento. Máximas de 25 e 28 graus. E na quinta, são esperadas pancadas de chuva tanto à tarde quanto à noite. E a máxima deve ser de 26 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Cidade Ocupada analisa a Polícia Militar de São Paulo. Assista agora, Todo Seu.